Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. E eu convido vocês hoje para falar de um tema bem antigo, mais antigo que o universo, o tempo. E eu sou Fernanda Sanches. E eu sou Fábio Miquio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é um tema, Fê, que me instiga bastante, eu acho muito interessante. Então eu vou te dar um tempo, tá? Você tem exatamente 30 minutos para falar de tempo. Ok, nós temos. E esse tempo que você está falando é um tempo que a gente pode chamar de relativo, não é? Relativo. Por quê, Fê? O tempo relativo é aquele tempo que a gente consegue contar. Então, por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Não errei não, né? Não. E 1 ano tem 365 dias. É aquele tempo assim, que nem Albert Einstein fala. O tempo, ele é relativo mesmo. Coloca a mão num fogo quente por 1 minuto. Vai parecer 1 hora. Você consegue contar. Agora, senta aqui no podcast do Cultivando a Felicidade, que o tempo voa, você nem percebe. Então, essa é a diferença de tempo, né? Quando você consegue contar um tempo que é o relativo. Então, o relativo é aquele tempo que a gente conta. Aí, a gente tem um outro tempo, que é o absoluto. O absoluto. Antes de você entrar no tempo absoluto... Eu ia falar pra você entrar. Safado! Eu entro. Mas eu queria, assim, comentar um pouco mais sobre o tempo relativo. Que é esse tempo que o ser humano, o homem, estabeleceu como uma forma de organização, né, da nossa vida. A gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. Então, a gente necessita do tempo relativo, que é esse tempo cronológico, que é o objetivo. Todo mundo usa o mesmo tempo, né? 1 minuto vai ter 60 segundos aqui no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo usa. Tirando a questão do fuso horário, né, que tem a ver com o nascer e o pôr do sol, que muda porque a gente está em posições geográficas diferentes, todo mundo usa o mesmo padrão. E isso é fundamental quando a gente vive em sociedade. Por exemplo, se eu marco com a Fernanda assim, Fernanda, vamos gravar às 13h30 de hoje. Se ela não entende, ou se o tempo relativo, cronológico dela é diferente do meu, eu vou estar aqui esperando e a Fernanda não veio. Não, mas eu cheguei no tempo certo. Na verdade, ele marca assim mesmo, tá, gente? Ele marca, vamos gravar tal hora. Exatamente. Eu chego 15 minutos antes. Não tem problema, mas a referência está compreendida, está entendida. Então, o tempo cronológico relativo, ele é fundamental para a gente viver e ter uma vida organizada, senão viraria um caos. Né? Uma empresa quer marcar uma reunião com seus colaboradores, marca o horário, cada um chega no horário que tem que achar. Não dá. Então a gente pode dizer assim, que o tempo relativo é o tempo de organização. De produtividade. De produtividade, né? Isso. Então, quando uma empresa fala assim, Fernanda, você tem que gravar 2 podcasts por mês, por exemplo. Ele faz isso, né? Por semana. Me contrate, porque ele me explora. Eu gravo por semana uns 3. Mentira, isso não é verdade. Então, isso é uma referência para medir produtividade. Um funcionário que tem mais produtividade porque ele entrega mais do que um outro, ele tem uma produção por unidade de tempo. Então, tudo isso na economia, na gestão das empresas é levado em consideração. Então, é fundamental a gente ter um tempo relativo, cronológico, mas ele é apenas, vamos dizer, o recipiente, uma estrutura montada para que a gente organize a nossa vida dentro desses tempos. Né? Então, a gente tem aula da faculdade, por exemplo, das 7 ao meio-dia. Né? Então, existe esse intervalo, esse período que é organizado para a gente estar dentro de uma instituição, recebendo informações, esclarecimentos, que são as nossas aulas. E o que eu faço dentro desses recipientes, aí a gente começa a falar um pouco mais sobre o tempo absoluto,
que é o tempo que a gente não consegue medir no relógio, que isso é muito subjetivo. Cada pessoa tem o seu. Por exemplo, nessa aula que eu estou fazendo na faculdade, para mim pode ser um tédio. Eu posso passar 4 horas lá parecendo uma eternidade. Para a Fernanda, de repente, é um assunto que ela adora. Ela acha o professor super legal, a dinâmica da aula é muito legal. Para ela, passou em meia hora aquilo lá. Sim. O tempo, não vamos confundir como tempo relativo. Porque o tempo absoluto. É um tempo absoluto, porque ele engloba o tempo relativo, que é o tempo cronológico das 4 horas de aula, mais a percepção que ela teve desse período que ela passou, de diversão, de entretenimento, de foco, de atenção, né, dela se sentir super bem, aprendendo um monte de coisa, convivendo com os colegas ali da sala. Então, para ela, esse tempo foi muito diferente do meu, né? O meu também foi absoluto, mas a percepção, o significado que eu dei, né, a forma como eu lidei dentro desse período, dentro desse recipiente, foi totalmente diferente. E existe o tempo absoluto, né? Que você está falando que o tempo absoluto fica dentro do tempo relativo. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui de tempo absoluto, né? Todo mundo tem um tempo para passar por uma fase da vida, né? Que a gente fala, só o tempo cura tudo. Não é? Isso é um tempo absoluto. É um tempo que você precisa para se reorganizar. Só que esse tempo a gente não conta no relógio, a gente não conta no calendário, a gente não conta em dias, a gente não conta em anos. Então, assim, é um tempo que você leva para o seu organismo, para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, voltar à rotina normal ou superar algum obstáculo. Então, esse seria o tempo absoluto. O tempo que você se coloca de uma forma sem opressão, né? Que nem, por exemplo, você tem um trabalho para entregar, entregue o trabalho até 1h da tarde. Você vai correr, né? Agora, se eu falo para você, cure essa dor de uma perda, por exemplo, terminou com o namorado, né? Vamos usar esse exemplo. No dia seguinte você não tá bem, não é? Então, o tempo cura que a gente fala. Então, assim, você vai levar um tempo, que nem muita gente fala do luto, né? O luto para algumas pessoas é assim, para outras pessoas levam anos. Então, isso é o tempo absoluto. É o tempo que você leva e o tempo que você tem que se respeitar, né? Então, assim, é um tempo que eu não conto, não consigo contar. Você estava falando uma coisa, assim, que agora, que você deu o exemplo da aula, né? Por exemplo, uma aula que para você foi um martírio, mas para mim foi uma aula, assim, que, nossa, não vi o tempo passar. Isso tem um nome, né? Chama Flow. Flow. Sim, fala um pouquinho pra Então, gente. o flow, na verdade, é assim, você tá dentro de uma atividade, né? Pode ser do trabalho, no seu horário de trabalho, escrevendo, ou fazendo uma refeição, ou então lendo um livro, e você não consegue contar o tempo que passou enquanto você está fazendo aquela atividade. Parece assim que o tempo estica ainda. Quando você vê, fala, nossa, já passou tudo isso de tempo, eu nem percebi. Então, assim, esse tempo de flow, né, na verdade, é o tempo que você se dedica a você e é o tempo que você tem a felicidade em você, né? Exatamente. O flow, ele tem esse processo, ele tá dentro do tempo absoluto, ele não é contado, né? Então até tem um pesquisador, um psicólogo, ele que fez essa pesquisa do flow, né? Tá aqui embaixo, tá? O nome do psicólogo. Então, assim, ele que fez o estudo e se dedicou a identificar o flow. Então, é aquele momento que a pessoa se dedica a alguma atividade e ela não consegue ver o tempo passar. E quando ele viu a pessoa que tinha fazendo essa atividade e não conseguia ver o tempo passar, ela tinha um maior índice de felicidade na vida dela. De satisfação. De satisfação. Né? Então, assim, quando você entra em estado, a gente fala estado de flow, que é o momento que você se dedica àquilo que você quer fazer de forma prazerosa e feliz. E aí o tempo parece que estica, né? É bem legal isso, né? É super interessante. Uma hora a gente pode conversar mais sobre esse assunto, que tem uma série de nuances que a gente pode explorar para a gente conseguir entrar nesses estados. Mas eu acho interessante a gente falar
do que acontece, quais são as razões pelas quais a gente sente esse estado, o que acontece. Então, por exemplo, atividades que são extremamente prazerosas para a gente, parece que a gente não vê o tempo passar. Né? Que nem no final de semana eu fui visitar meu pai, a gente estava eu, minha irmã, a esposa dele, meu pai, a gente conversando, tudo. A gente chegou 9 horas, a gente planejou 1 horinha, tá bom. Quando a gente viu já era 11h30 e a gente não conseguia parar de conversar. Então, como foi uma atividade super prazerosa, super legal, a gente não conseguiu perceber a passagem do tempo. Né? E isso é muito interessante. Então, o fator das emoções que trazem coisas boas para a gente tem essa característica de esticar o tempo. Né? Aí eu encontrei depois, nesse mesmo dia, numa festa de 90 anos do meu tio, olha só, né? Quanto tempo de vida, de tempo ele já viveu. Ele teve tempo absoluto e tempo relativo. Aí você encontra com uma pessoa, com outra, né? Pessoas que estão nessa faixa de idade, e as pessoas têm uma referência do tempo muito voltadas para o passado. Sim. Quando eu era jovem, quando eu me formei na faculdade, quando eu comecei a trabalhar, e parece que o tempo mais recente, ele está um pouco menos evidente, está um pouco mais apagado. Isso é uma tendência também por causa da idade. A gente tem essa característica. Então você vê como fica distinto, né, essa questão do tempo em relação a isso. Então, o fator da idade, fator das emoções, né, o fator do flow, que a Fernanda comentou, que você tem tanta atenção naquilo, tanto engajamento naquilo que você está fazendo, que você não percebe o tempo passar. Outra questão interessante, que é uma questão já mental, né, seria assim, o foco. Quanto mais foco, mais atenção, mais você está concentrado ali, parece que o tempo também ele estica. Quando você está muito agitado, pulando de uma atividade para outra, parece que você faz e não sai do lugar, não é? Sim. Essa sensação? E o tempo é assim, né? O tempo a gente fala... Por que a gente tá falando de tempo, né? A gente fala de tempo porque a gente quer incluir a felicidade dentro do tempo. Exatamente. Né? E uma coisa que você falou assim... Do seu... É tio? Meu tio. Tio de 90 anos, né? Então, assim, olha o tempo que ele tem. E quando você conversa com alguém que tem mais idade, né? Ou até a gente... Às vezes você tá conversando com a pessoa, mas no meu tempo a coisa era diferente, a coisa era melhor, não sei o quê. Então, assim, isso a gente tem que prestar atenção também, né? Tudo no seu tempo, né? Para você ser feliz é no presente. Então, você tem que colocar a âncora aqui e viver o aqui e o agora. A felicidade está no presente. Quando você tem estado de flow, você tem estado de flow no presente. Você não tem estado de flow no futuro e nem no passado, né? E outro dia eu tava vindo para casa, eu tava assistindo a rádio, e aí uma senhorinha falou lá era uma comercial, sei lá do que era. Aí uma senhorinha falou assim, mas no meu tempo que era bom. Aí a amiga dela falou, era nada, não tinha internet, a gente tinha que ir no banco pagar a conta, e elas tinham a mesma idade. Então, assim, olha só a diferença de tempo, e observação de tempo, e observação das coisas positivas do tempo. Exato. Eu acho que isso também a gente tem que levar muito em consideração. Tudo bem, a gente é mais de idade aqui, né? Tem uma geração que eu falo que é chinelo com meia, né? Você vai ver aí na rua. A molecada tá andando de chinelo com meia. Só que assim, é aquele negócio, é uma geração nova. E a gente já tá numa geração velha. Já chamou a gente até de tio na rua, não sei se já se chama. Não, a molecada não chama, não. Tia! Já me chama de tia na rua. No posto, pessoal, e aí, garoto? É assim, né? Até parece! Então, e até eu chamava as amigas da minha mãe de tia, né? Agora eu sou chamada de tia, né? Então, assim, você tem que aprender com a geração de hoje, né? Fala assim, mas o que eles têm para me ensinar? Tem muita coisa para te ensinar, né? Eles vêm num tempo acelerado,
né? E eles também têm que aprender com a gente. Então é troca, eu acho que isso a gente pode dizer que é troca de tempo, entendeu? O meu tempo de vida, como foi, com o tempo que tá vindo agora. Eu acho que essa parte de tempo entra mais no tempo absoluto, né? Sem dúvida. De experiência, né? Exato. E aí a gente está falando da questão da felicidade, né? Então, como que eu enxergo isso, né? Dentro do tempo cronológico que a gente tem, que a gente estabelece, eu tenho tantas horas por dia para fazer isso, um tempo para comer, um tempo para autocuidado, enfim. Dentro desses compartimentos, a felicidade está em como eu me engajo dentro desse tempo. Se eu tenho um tempo que eu tenho uma convivência saudável, né, um otimismo de viver, uma alegria de executar uma atividade, seja o que for, vou cozinhar, eu vou trabalhar. Se eu tenho, dentro desse tempo cronológico, uma percepção e uma atitude de vida onde eu coloco o melhor de mim para fazer aquilo e o melhor de mim para ter as melhores relações com as pessoas, esse eu chamo de um tempo produtivo. Em comparação com a produtividade que uma empresa coloca, um funcionário numa fábrica tem que produzir tantas peças por hora, também é chamado de produtividade, né? Mas ser produtivo na vida dentro de uma concepção sobre felicidade, para mim é isso. É a gente pegar esses compartimentos do tempo cronológico e colocar uma atitude positiva naquilo. Aí sim eu vou ter um tempo produtivo. Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que a gente tem que estar o tempo todo correndo para lá e para cá. Um tempo produtivo é um tempo que a gente está em contato com a natureza, um contato com o outro, está descansando, né? Sem culpa. Isso é um tempo produtivo. Aí eu queria associar com outro tempo que a gente não falou, o tempo da natureza. Teve um pesquisador francês, que eu vou deixar o nome dele aqui, que a gente embaixo. Não vai saber falar. Não, é simples, é que eu não me recordo mesmo. Que ele fez um experimento muito ousado. Ele se enfiou dentro de uma caverna, né? Primeiro com uns 20 e poucos anos, ele era acho que era um espeleólogo, né? Ele estudava cavernas e também estudava essa questão de... ele queria saber o que ia acontecer com ele se ele ficasse isolado dentro de um local, né? O tempo dele era totalmente diferente. O tempo dele, um dia dele não tinha 24 horas. Ele só tinha uma forma de comunicar com quem estava fora desse local, que era falar, eu estou acordando ou eu estou indo dormir. Era só isso que ele falava. E as pessoas fora começavam a avaliar o tempo dele em relação ao tempo deles que estavam fora. E percebeu-se então que o tempo dele se esticava, né? Depois, com uns 30 e poucos anos, depois de 10 anos, já patrocinado pela NASA, porque a NASA também queria saber o que ia acontecer com uma pessoa que ficasse sem essa relação com a natureza, com o tempo da natureza, o que ia acontecer. Foi mais dramático ainda, né? Ele achou que tinha ficado 30 dias, parece que ele ficou 60 dias. Né? Eu não lembro exatamente dos tempos, mas foi uma coisa assim absurda. Ele achou que tinha passado um tempo, quando na verdade quem estava fora, medindo o tempo cronológico, tinha passado muito mais tempo. E ele teve uma série de problemas de visão. A visão dele nunca mais foi a mesma, porque ele não conseguia fixar a visão dele à distância. Efeitos psicológicos, emocionais devastadores. Ele teve depressão, vontade de se suicidar. Olha, como a gente necessita desse tempo com o tempo da natureza, né? Com o ciclo circadiano, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário que a gente está mais produtivo, né? O horário que a gente tem que se resguardar. Então, você vê como é importante a gente conjugar o tempo cronológico, o relativo, o absoluto, que é a nossa percepção, dentro do contexto da natureza. Tudo isso tem que estar muito integrado.
E aí, dentro de tudo isso, a nossa atitude positiva, isso que vai determinar esse nosso estado de felicidade quando a gente fala de tempo. Conclusão do estudo do Homem da Caverna. Você que quer largar tudo e morar na caverna sozinho, não dá certo. Tá? Já deixa aí. Meu marido fala direto: eu vou morar sozinho na caverna, que não sei. Vai. Tá vendo? Acontece tudo isso, gente. Tem jeito. Fora, né? E nem se fala do contato que ele não teve contato com ninguém, né? Ele não falava com ninguém. Que foi o problema psicológico que ele teve, né? Exato. Não tem como. Você precisa soltar, né? As coisas que você sente, né? Isso. E entra, falando nisso, entra a parte do tempo de cicatrização, né? Que é o que eu falei no começo, assim. Desse o tempo a isso, né? Quando a gente fala assim, a pessoa superou o luto mais rápido que eu, né? Por que eu demoro, né? Por que você quer acelerar seu tempo, né? Você tá com tanta pressa assim, por quê? Né? E a gente não se respeita. Sim. Se você for pensar, a gente não se respeita em tempo algum. É verdade. Né? Porque assim, a gente não se respeita no tempo relativo. Por exemplo, você trabalha, você faz certo o seu horário de almoço, você faz direito o seu descanso, chega em casa, você vai descansar? Você obedece esse tempo? Não, a gente não obedece. Sim. A gente vive numa loucura, né? O seu tempo absoluto, o seu tempo de, não, eu vou sossegar a mente, vou fazer algo que eu gosto, vou entrar num estado de flow. A gente faz isso, a gente consegue fazer isso. É raro aquela pessoa que entra em estado de flow por dia. Imagina por mês. Tem gente que nem entra. Por quê? Porque o tempo é precioso. A pessoa não destina um tempo cronológico. Não se organiza, né? Não se organiza para que ela consiga encaixar isso de uma forma saudável. As atividades que são necessárias para uma vida de bem-estar, de uma vida saudável, ela não consegue encaixar. A nossa vida é muito assim, a nossa vida moderna, né, atual, ela é muito assim. É muita cobrança, muita autocobrança, muitas atividades, e quando a gente deveria destinar um tempo produtivo para o nosso bem-estar e a nossa saúde, a gente fica fazendo o quê? Rolando tela por horas e horas, vivendo a vida alheia, o tempo alheio. Sem uma produtividade de bem-estar. A gente acha que está sentindo bem. Dá uma risadinha por uma piadinha, um videozinho engraçado, fica sabendo de uma fofoca e a gente acha que está tendo uma qualidade. Eu vou dar um exemplo de tempo, né? Que a gente não respeita o tempo. Pega uma mãe, né? Eu encontro várias mães por aí, né? Outro dia eu estava no trabalho e veio uma moça, né? E eu estava falando para ela sobre vitamina e tal, e o filho dela estava precisando de uns remédios, né? E você vê assim que ela tá uma pessoa cansada, né? E aí eu falei para ela, e para você não vai querer nada? Ela, depois que eu tive filho, eu não quero nada. Eu não posso querer nada. Então, olha só, tudo bem, você tem um filho, você não precisa se anular. Isso é importante, porque eu penso assim, se você não tá saudável, quem vai cuidar do seu filho? Então, e saudável, gente, não é só saúde, tá? Saudável mentalmente também. Então, assim, esse tempo a gente anula quando tem um filho. A mãe se anula pelo filho, entendeu? Então, assim, claro, tem que ter o cuidado do filho, mas a gente tem que fazer tudo de forma harmônica. Exatamente. Eu acho. Gente, fala, é ela que não tem filho, né? Mas minha mãe teve filho, né? As mães de antigamente se anulavam por causa do filho e marido, né? Tinha que nem, você pode pegar uma mãe que não tem filho. Uma mãe que não tem filho não é mãe. Mas pede uma mulher que não tem filho. Ela trabalha, mas ela chega em casa, cuida da casa, e aí ela cuidou da casa, já vai arrumar as coisas pro dia seguinte, organizar isso, organizar aquilo, deixar jantar pronto, tem que conviver socialmente. E qual é o tempo dela? A gente não para, entendeu? É que nem ele tá falando, você precisa juntar o tempo relativo e o tempo absoluto. Você pode colocar dentro do relativo o absoluto, aquilo que você precisa, porque o tempo é a arte da felicidade.
Não tem como, gente. Se a gente não organizar esse tempo, nós nunca seremos felizes. Nós seremos refém do cotidiano. E a gente pode até entender assim que o tempo é uma prisão, né? Não, eu tenho tempo para entregar um projeto, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tantas horas para chegar em casa, ou tantas horas para chegar no trabalho. Mas se a gente tiver só essa visão, a gente não consegue harmonizar tudo isso que você está falando. A gente tem que entender o tempo relativo, o cronológico, como um organizador de tudo que a gente precisa fazer na vida. E aí a gente tem que escolher tudo aquilo que faz bem para a gente dentro desses tempos relativos. E não só isso, porque às vezes a gente não consegue escolher. Eu gostaria de trabalhar meio período. Não, você tem que trabalhar o dia todo. Então a gente não tem como escolher. Mas eu tenho como escolher como eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar bem-humorado, eu vou trabalhar determinado, engajado, eu vou trabalhar entediado, reclamando. Isso é da nossa alçada. Isso é a nossa responsabilidade. E isso que vai determinar se a gente vai ser feliz ou não. Então, essa é fundamental. Vamos dizer que é o pulo do gato, Exato. né? Você organiza o seu tempo para ser feliz. Exatamente. Essa é a... Fechei o... É a moral da história. É a moral da história. Fechei o podcast aqui, né? Então, assim, você tem que organizar o seu tempo para ser feliz. E isso, sabe, eu acho que entra muito... a gente sempre fala aqui, né? Sempre entra muito a você fazer uma análise. Gente, tudo tem que fazer análise, tá? Então você vai falar assim, Fernanda, você falou isso no episódio passado, que eu tenho que fazer uma análise, o que eu escolho? A felicidade eudaimônica ou a felicidade hedônica? O que eu tô escolhendo, né? Que eu perguntei isso no episódio passado. Agora eu pergunto pra você, como você tá usando o seu tempo? Então, assim, isso também vai de uma consciência, de uma autoanálise, entendeu? Então, assim, às vezes tem gente que você fica olhando, ela tá lá, super atarefada. Você já conheceu gente assim? A pessoa, ela corre o dia inteiro, não tem tempo pra nada, corre o dia inteiro. Ele tem que fazer isso, organizar isso, e ela só tem que trocar essa caneca daqui pra lá. E você fica olhando, você pega e faz assim, resolvi seu dia. Aí ela, mas eu corri, eu tinha que fazer isso, tinha que levar aquilo, e ela só tinha que fazer isso aqui, entendeu? Às vezes a pessoa também tem que prestar atenção nisso, sabe? Você quer ser tão atarefado, tão importante, que se você não tiver o seu dia corrido, atarefado, ele não é produtivo. Então isso você também tem que fazer uma análise na sua vida. Às vezes você não está conseguindo organizar e não está conseguindo saber o que é produtivo. Por exemplo, num dia você tem que simplesmente trocar essa caneca de lugar. Só fazer isso. Então, você vai assim, tá, eu tenho que trocar a caneca de lugar. Mas antes eu preciso organizar a mesa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso trocar não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. No final do dia você faz esse movimento. Aí chega no dia, ai, cansei. Ou nem fez, Ou né? nem conseguiu fazer. Né? Não deu tempo. Isso é uma questão, né? O que você está falando é de priorização. Priorização. Você prioriza o que é mais importante e se organiza para fazer o que é importante. E a priorização, ela tá na sua felicidade. Isso você tem que priorizar, né? Então, gente, como minha mãe diz, para de correr atrás do rabo. Porque às vezes a gente está correndo atrás do rabo e não está conseguindo identificar as coisas que é prioridade na nossa vida. Então já estou dando a dica aqui, anota aí, a prioridade na sua vida é ser feliz. Né? É isso que você tem que fazer. Então você tem que organizar o seu dia para ser feliz. Eu acho muito engraçado também, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Gente, eu vou vou ser sincera, tá? Esses podcasts aqui tá parecendo um meu diário. Ah, é? Eu falo tudo a minha vida aqui pra vocês. Então, eu chego do trabalho e quando eu chego do trabalho, o meu marido já deixou a casa limpa, já lavou roupa, já organizou a janta, já fez tudo, né? E eu chego com a minha lancheirinha, né? Minha lancheirinha, gente, sem brincadeira, ela é desse tamanho e desse tamanho. E é uma mala, minha lancheira é uma mala. E eu levo ela eu organizo ela um dia antes e levo comida pro dia inteiro, né? Porque eu não como na rua. Aí eu cheguei em casa no outro dia, eu chego, ponho minha lancheira na cozinha e vou fazer vou tomar banho e ele vai desmontando a lancheira e vai lavando as coisas, né?
Aí nesse dia, ele tava desmontando, ele falou assim, você precisa parar de levar comida pra todo mundo. Porque tava saindo tanto pó da minha lancheira. Aí eu comecei a dar risada, né? Mas olha só, isso é organização. É organização pra felicidade. Presta atenção. A minha lancheira, ela tem a comida das 10, do meio-dia, das 4 e das 6 da tarde. Ela tem essas comidas, entende? Então, assim, por que é a minha organização de tempo para felicidade? Porque eu tenho a minha meta, meu objetivo. Então, eu coloco o meu tempo, eu vou ter que almoçar, não é? Todo mundo não almoça? Então, você organiza o seu tempo. Eu não vou ficar correndo atrás de comida, porque se eu correr atrás de comida, eu vou comer tranqueira. Então, eu já organizei, entende? Então, assim, isso você organiza, eu organizo um dia antes. A mesma coisa é para qualquer coisa na sua vida que você queira. Então, use o tempo a seu favor. Use o tempo relativo para você ter um tempo absoluto e até entrar em estado de flow. Então, assim, o seu dia, você não organiza ele no dia presente. Você organiza um dia antes. Para não ficar correndo atrás do rabo. Ou dias antes, né? Ou dias antes. Quanto mais planejamento a gente tem, quanto mais organização a gente tem, melhor é o aproveitamento do tempo que a gente tem disponível, né? Então, isso é fundamental. Se a gente quer ter uma relação de harmonia com a nossa vida e com o tempo de vida que a gente tem, então é necessário, é fundamental ter uma organização, uma priorização, uma disciplina, tudo isso que a gente tem falado aqui. Espero que você tenha entrado em estado de flow, porque já acabou nosso tempo. Já? Já. Parece que a gente foi 5 minutos. 5 minutos. Gente, espero também que para vocês tenha sido prazeroso, que nem foi pra gente, esse estado de flow que a gente fala, né? Que a gente não vê o tempo passar. Pra mim é assim, quando a gente vai gravar o podcast, a gente começa aqui a falar. Não, mas eu tenho um monte de coisa ainda pra falar. Não, pera! Mas a gente tem tempo e o tempo é relativo nesse momento. A gente precisa cumprir esse horário. Então, uma dica que a gente dá pra vocês. Que tempo você está usando na sua vida? O que você está priorizando? Então, sempre faça o seu tempo uma arte para ser feliz. Use ele para a felicidade. Nunca corra atrás do seu rabo, porque isso só traz infelicidade. Não se priorizar só traz infelicidade. Então, gente, espero que vocês tenham entrado em estado de flow com a gente. Deixa aqui pra gente o que você entende de tempo, o que você gosta do tempo e fala pra gente qual foi o momento que você entrou em flow. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente.